Quem encontrou, diga amém. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio, ou na origem, criou Deus o céu e a terra. Veja que Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, Moisés ele diz, no princípio, na origem de todas as coisas, lá no princípio, Deus criou somente os céus e a terra. João não coloca dizendo, Deus criou o verbo. Moisés, melhor dizendo, Moisés não coloca, e no princípio Deus criou o verbo, Deus criou um ser, não. Moisés diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, mostrando que o verbo já existia quando todas as coisas foram criadas, mostrando que a palavra de Deus já existia quando todas as coisas foram criadas. E nós conhecemos muito bem a obra da criação. Ouça isso. Daqui a pouco nós vamos fazer a parte aplicativa. Quando Deus fora criando todas as coisas, como que Ele fez? Como que Ele fora fazendo? Na criação, na obra da criação. Ele disse assim, e disse Deus. Veja que na obra da criação, o verbo, a palavra de Deus, entra em ação para que todas as coisas viessem a existir. O verbo existe até no período da criação. E aí entra o texto mais clássico que nós conhecemos, que é quando Deus, o Criador, conversa com um verbo, dizendo, façamos. A palavra façamos, ela entra no plural. Nós que estudamos teologia, estudamos um pouco sobre Deus, sabemos que Deus é singular pluralista. Deus é a única pessoa que ao mesmo tempo é singular e plural. Eu não sei se você entende essa linguagem, mas Deus é singular pluralista, ao mesmo tempo que Ele é um, Ele é três. E aí você estuda sobre a trindade de Deus, você consegue entender o que está acontecendo na criação. Na criação Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não diz assim, eu vou fazer, não existe singular. Na obra da criação, Deus usa o plural para colocar em prática a obra da criação, dizendo, eu, o Criador, o verbo que está comigo e o Espírito de Deus, vamos trabalhar juntos na obra da criação e faremos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, mostrando que Deus é o único no mundo inteiro, em todo o universo, em todo o planeta, que é singular e plural ao mesmo tempo. O homem não é plural, o homem é singular. Eu, por exemplo, eu não posso ir lá no cartório e falar assim, eu quero que meu nome seja Washington de Oliveira da Silva e mais embaixo, mas eu quero também que meu nome seja Josevaldo Vieira Santos, mas eu quero também que meu nome seja Antônio Azevedo. Não posso. No cartório você tem que ter um nome. E o que carrega contigo é o sobrenome, que está ligado ao nome. Mas Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um único nome, que é o Deus soberano, e ao mesmo tempo tem outros nomes, que é Filho, Deus Filho e Deus Espírito. É o singular pluralista. Diminuindo completamente a teoria dos platonistas. Então Deus, quando te cria, Deus não te criou no singular. Quando Deus me criou, Deus trabalhou junto com o Filho e junto com o Espírito. Nós somos obra criada da Trindade de Deus. Nós não somos obra criada somente de um único Criador. Não, como os platonistas, como os kardecistas dizem, tem um Deus supremo que é dono de tudo. Não, que nos criou. Negativo. Eu fui criado por Deus Pai, eu fui criado pelo Deus Espírito Santo e pelo Deus Filho. Os três trabalharam em mim e trabalhou em toda a igreja e trabalha até hoje.
Só que cada um nos seus devidos lugares. A ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito. Nós temos um homem dentro da mitologia, era um filósofo chamado de Filo. Ele era da Alexandria. E esse homem morreu no século I. Olha o que esse homem acreditava. Ele acreditava que o verbo, ele era um atributo divino. Ora, como uma ponte entre Deus e o mundo, sem ser idêntico a nenhum deles, mas compartilhando na natureza de ambos. Esse Filo, ele pregava o seguinte, olha, esse negócio de verbo é só um atributo. Verbo não é atributo. Verbo é Deus. Verbo não tem nada a ver com atributo, mas Filo dizia que era atributo, dizendo que não tinha nada de semelhança com o Criador, que esse verbo não tinha nada que pudesse ser identificado como Criador, nada. O teísmo, por exemplo, o teísmo ensina que Deus está interessado em sua criação, que Ele guia, corrige, castiga, e depois de castigar, Ele galardoa. Este é o teísmo. O deísmo ensina, por sua vez, que o poder criativo, pessoal ou não, abandonou a sua criação, deixando entregue às leis naturais. O que o deísmo diz? Não, Deus nos criou, e agora nós estamos neste mundo, e estamos sujeitos à criação dele. Nós fomos colocados neste planeta, entregues à chuva, ao sol, e temos que viver um dia. Não, Deus não nos criou e nos entregou à própria sorte. Deus nos criou com um propósito. Eu não fui entregue à própria sorte. Eu não estou entregue, nem você está entregue à própria sorte. Nós fomos criados por Deus, somos criados em Deus e vivemos em Deus. No Antigo Testamento, o verbo de Deus, ele é apresentado como uma pessoa e não como natureza, ou não como uma pessoa diminuída. Não. O verbo está em toda a história. O verbo está em todo o contexto. O verbo não desaparece na história, que é o próprio Cristo. Olhe para mim aqui. Você nunca vai encontrar o desaparecimento do verbo. Nunca. E qualquer igreja que você for, e alguém negar o Cristo, que é o verbo, está negando a própria palavra. E sem a palavra de Deus, não tem restauração, não tem vida, não tem culto, não há libertação, não há restauração. Eu não posso negar o verbo. Por exemplo, alguém me disse assim, pastor, isso disse para uma pessoa, ela me passou e eu também já ouvi. Diz assim, pastor, a igreja de vocês é uma igreja muito estranha. E a pessoa perguntou, por que a nossa igreja é estranha? Porque a igreja de vocês não tem campanha? Porque a igreja de vocês não tem aquele momento da gente chorar, a gente ficar no chão? Na igreja de vocês, não tem aquele negócio de ficar, levanta a mão que eu vou profetizar? Na igreja de vocês não tem, Deus me disse, ou eis que te digo? A igreja de vocês é diferente. A igreja de vocês é muito estranha. Não parece igreja, pelo contrário. A igreja bíblica é assim. Os homens mudaram para uma igreja que não é bíblica, que se tornou aos olhos do mundo uma igreja atraente, mas que aos olhos de Deus é uma igreja reprovada. A aprovação não vem pela agitação, a aprovação vem pela fidelidade. Porque Deus não chamou a igreja para ser destaque, Deus chamou a igreja para ser fiel. Então a fidelidade sempre vai estar acima de qualquer propósito. A fidelidade sempre vai estar acima de qualquer querer humano. O homem não pode querer pegar o verbo e colocar o verbo de lado, que é a palavra de Deus, e colocar algum adjetivo sem ser o verbo. Por isso que nós temos lá na entrada da igreja, sola escritura, ou somente a escritura, a suficiência da palavra de Deus, que a palavra de Deus é suficiente para tudo, que nós não precisamos de mais nada.
Somente a palavra de Deus é suficiente para mim, para você, que somos o povo de Deus. Então, quando um homem rejeita o verbo, ele não está rejeitando somente um texto na Escritura, ele está rejeitando o próprio Deus. Quando o homem diz assim, mas eu não concordo, eu acho que Deus é um ser superior. Deus não é um ser, ele é Deus. Deus não é superior, ele está acima de qualquer superioridade. Ele não pode ser compreendido, ele não pode de maneira nenhuma ser medido, ele é Deus, acima de tudo. É difícil para o homem entender isso? É muito difícil. É difícil para quem escuta um sermão desse compreender isso? É muito difícil. É complicado, mas existe veracidade no texto. O texto, ele nos mostra veracidade e não complicação. O problema é aceitar que o texto está falando verdade. O problema é dizer assim, para mim tá bom, só ir no culto ouvir a palavra. Isso basta. Foi como eu ouvi a ministração de John Piper. Eu estava sentado, John Piper, pregando, ele disse assim, se aquilo que eu pregar, eu não conseguir te provar na Bíblia, não acredite em mim. Não acredite no que eu estou dizendo para vocês. É mais fácil a pessoa acreditar assim, Deus está me falando, de um pastor chegar e falar, gente, Deus está me falando aqui nesta noite, nessa manhã, nessa tarde, Deus está me falando, pode acreditar porque Deus está me falando. É mais fácil a pessoa acreditar nisso do que ela acreditar, irmãos, está escrito. Elas preferem acreditar naquilo que o homem recebe como revelação, do que acreditar naquilo que está escrito neste livro sagrado. Parece que é mais fácil, é mais cômodo, parece que dá um borbulha, sabe, por dentro do corpo, e a pessoa fala, eu fui no culto e o cara revelou a minha vida inteira. Eu fui no culto e o cara, irmãos, revelar a vida inteira, aquela menina lá de Éfeso fazia. Enquanto Paulo entrava na cidade, o povo chegava e a menina endemoniada dizia, você é isso, e os homens, essa menina, meu Deus, que coisa esplêndida, maravilhosa, e vinha outro, e a menina, você é isso, todos, essa menina, o Espírito dos deuses está nesta menina. Mas o dia que ela tentou trazer revelamento sobre a vida de Paulo, Paulo disse, demônio, sai dela. Se Paulo fosse os cristãos do século 21, ou os pregadores do século 21, Paulo dizia, fala Deus, fala. Ou não é? Como Deus, revelou tudo. É o Espírito. O demônio também revela. E tem muita gente recebendo revelação de demônios achando que é a palavra de Deus. Como que alguém vai revelar uma coisa que vai ferir a Bíblia? Alguém está me ouvindo? O cara revela uma coisa que fere a Bíblia. Que revelação é essa que fere a palavra? Por exemplo, eu estou falando algo de ver de perto. O cara com a vida toda destroçada, com 50 mulheres na rua e casado. Aí vai no culto, chega no culto, vem um revelamento. Esse teu marido é homem de Deus. Eu vejo Deus na vida dele. Continua assim, varão. Cara, então eu vou continuar com as 10. Vai nessa tua força, porque Deus vai te abençoar muito. Então vou continuar com as 20. É mais fácil pregar a palavra. Porque o homem não faz, a palavra faz tudo. Martinho Lutero dizia assim, pastores, ou ouvintes, isso é para mim, para nós que somos ministros, pare de inventar, pregue a palavra e a palavra fará tudo. Só isso. É a palavra que move.
o verbo, você vai encontrar o verbo na Bíblia. Aonde? Vamos ler. Nós vamos encontrar o verbo na criação, nós vamos encontrar o verbo em toda a Bíblia, para te mostrar quem é esse verbo aqui, que muitos dizem que não é. Vamos abrir aqui, por favor, o livro de Salmos. Salmos 33. Ô, Jonathan, dá uma olhadinha na máquina de novo ali, que eu estou sentindo calor, não sei vocês. Alguém está sentindo calor? Não? Eu estou. Salmos 33. Assim que você encontrar, diga amém. Salmos 33, nós vamos ler o versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: os céus, por sua, o que, igreja? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. O que o salmista está dizendo? O céu foi feito pelo verbo. Quem é que fez o céu? O verbo. O céu foi feito pelo verbo. Quando diz, no princípio era a palavra, ou na origem era a palavra, o que está dizendo? Que lá no início a palavra estava em ação. O verbo estava em ação. O verbo que é o próprio Deus, é a sua própria palavra. Continue aqui, Provérbios número 8. Vamos ler, agora nós vamos ler um pouquinho. Provérbios 8. Provérbios 8, 27. Assim que você encontrar, diga amém. Vamos ler, igreja, é importante a leitura, hein? Provérbios 8, 27. Diz assim: quando ele preparava os céus, quem achou, diga amém? Amém. Quando ele preparava os céus, aí estava o quê? Eu quem? Quem estava lá? Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Quem é que estava com o Criador no princípio, criando todas as coisas? O Verbo. O Verbo está lá e o Verbo está dizendo, o arquiteto fui eu. Eu e o Pai que somos um. Não há diferença do Verbo para o Criador. Eles são uma única pessoa. Eles são um só. O Verbo é conhecido como Palavra de Deus. Epístola de São João, vamos ler rapidinho. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Veja o que João vai dizer aqui, o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho. Epístola de São João. João, capítulo 1, primeira epístola. 1 João, não é Evangelho, primeira epístola de João. Veja aqui o que diz a epístola de João, no versículo 1. Olha aqui. Como é que João agora coloca, de uma forma diferente, no início da sua epístola, como ele colocou no início do seu evangelho. Ele diz aqui, 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio. Está conseguindo entender? O que era desde o princípio. Está conseguindo entender? Lá no Evangelho de João, João diz assim, no princípio era o verbo. E agora na epístola ele diz, o que era desde o princípio, o que temos o que, igreja? E o que temos o que? Visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito. O quê? O verbo da vida. De quem que João está falando?
João está falando de quem? Quem é esse verbo que João está apontando e dizendo, nós temos o visto, e não só vimos não, nós apalpamos ele. João está falando de que verbo é esse que é apalpado? Como é que a palavra pode ser apalpada? Olhe para mim, eu estou falando, tenta apalpar a minha palavra aí. Você não consegue apalpar a minha palavra, não dá para apalpar. Mas João está dizendo, eu não somente ouvi, nem somente vi, mas eu apalpei. Eu toquei na palavra, Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Veja aqui, como ele é visto, como ele é chamado. Quando João tem aquela visão sublime, uma visão esplêndida. Olha aqui, Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Verso 11, João falando. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Quem é esse que tem os olhos como chama de fogo? Quem é esse que sai sentado no seu cavalo branco? Quem é esse homem que tem poder nas suas mãos, que tem muitos diademas sobre a cabeça? Ele não é um espírito que evoluiu, ele não é um espírito de luz inferior. João está dizendo, eu vi o céu aberto, eu vi ele num alto e sublime trono, eu vi ele. Não foi uma imagem que os meus olhos viram de coisa comum. Eu vi o Verbo de Deus assentado no alto e sublime trono. Ele é o próprio Deus. Quer dizer, alguém pode negar o Verbo? Todas as vezes que você escuta uma exposição da palavra e você a nega, e você diz assim, eu não recebo essa palavra pura, na minha vida, eu não quero essa palavra na minha vida, você está negando o verbo. E quem nega o verbo está negando a vida. E quem nega a vida perderá completamente tudo que tem. Porque sem Jesus você não tem nada. Você só tem comida, dinheiro, roupa, carro, mansões, bela roupa, que não é nada. Você só tem alguma coisa com o verbo, porque é a palavra que faz tudo. Whitefield, ele estava pregando um sermão, deixa eu te contar isso. E os seus sermões eram tremendos, escute isso, tremendo. Ele não pregava de forma calminha, ele era muito firme nessas palavras, como eu disse no início. E uma vez o George Whitefield, que para mim, um dos maiores pregadores que já existiu no mundo, o considero muito mais, não só eu, mas Jonathan Edwards, até o próprio John Wesley, até o próprio Lord Jones e outros mais, dizem que não teve ninguém. Charles Spurgeon também diz isso, que não houve ninguém, absolutamente ninguém, que pregasse de maneira singular, e um homem que tinha uma paixão tão grande como George Whitefield. Ninguém. Ele era um homem completamente que amava as Escrituras. Eu convido você a comprar esse livro, Perfil de Homens Piedosos, de George Whitefield. Compra esse livro para ler. George Whitefield pregava, e uma vez ele estava pregando o seu sermão. Enquanto ele ministrava, enquanto ele pregava, enquanto ele estava ensinando, a palavra de Deus nos ensina, o livro nos ensina, que durante o seu sermão, os homens ficavam extasiados. Os homens se agarravam nas colunas, desse jeito aqui, ó, com medo de morrerem naquele momento e ir para o inferno.
Em um dos seus sermões, enquanto ele pregava assim: queridos irmãos, ele estava fazendo uma exposição de Hebreus 9, 27. E ele dizia: está ordenado ao homem morrer uma única vez, e vindo depois disso o juízo. E ele pregava dizendo: você acha que o seu pé está em rocha firme? Nós não conseguimos enxergar o que nos espera um passo à nossa frente. Os nossos pés, eles podem estar à beira de um precipício. Ele dizia: irmãos, você tem noção do que te espera após a sua morte? É o juízo. Imagine qual rigoroso juízo te espera quando você morre sem Cristo, dizia ele. E ele pregava dizendo: o juízo te espera, o juízo te espera, o juízo te espera. E ele dizia: no juízo não tem argumento. No juízo você não vai poder dizer assim: Senhor, é porque eu estava muito ocupado com a minha vida. No juízo você não vai poder dizer: Senhor, é porque eu tinha muitas coisas para fazer. No juízo não vai ter como argumentar dizendo: Senhor, eu tinha conta para pagar, eu tinha faculdade para terminar, eu tinha sonhos para viver. E ele dizia: você não sabe o que será do amanhã, e se o juízo te chamar hoje? E enquanto ele pregava para mais de 38 mil pessoas na praça, ao ar público, ele dizia: o juízo pode chegar para você hoje, quando de repente alguém do meio da multidão gritou: ah! Uma pessoa caiu morta enquanto ele pregava. E ele continuou pregando, e outra pessoa caiu morta. E ele dizia: o juízo chegou para essas duas pessoas. Você que ainda está vivo, aproveite e corra para Cristo. Ele era um homem contundente nas suas palavras. Nós não podemos, de maneira nenhuma, filosofar pregando a palavra de Deus, porque a filosofia é importante para o conhecimento, mas a filosofia não salva. A filosofia não quebra o coração. Você pode quebrar o seu braço, você pode quebrar protocolo, você pode quebrar um monte de coisas, mas o homem não tem condições sozinho de quebrar o seu próprio coração. O único que pode quebrar o coração do homem é a palavra de Deus.